Seja bem-vindo! Esta é a sexta e última parte da aula 40 de MA 091 Matemática Básica, que trata de progressões geométricas. Nessa parte da aula, resolveremos exercícios que envolvem a soma dos termos de uma PG. Nesse nosso primeiro exercício, temos aqui uma progressão geométrica cujos termos são 1, meio, 1/4, 1/8 e assim por diante. E o que nós desejamos é calcular a soma dos primeiros 10 e dos primeiros 18 termos dessa sequência. Vamos ver o que acontece então. Observando a sequência, notamos que o primeiro termo dela é 1. Além disso, nota-se que a razão que define a sequência, que pode ser escrita como A2 sobre A1, é igual a meio dividido por 1, que é simplesmente meio. Embora não tenha sido solicitado no enunciado, vamos escrever aqui o termo geral dessa sequência. Lembrando então que o termo geral é A1 vezes R elevado a I menos 1, escrevemos esse termo como sendo 1 vezes meio elevado a I menos 1. Agora, vamos responder à pergunta feita no enunciado e calcular a soma dos 10 primeiros e dos 18 primeiros termos desta sequência. Lembrando, então, a fórmula da soma dos termos de uma PG, que é mostrada aqui no nosso caderno, podemos escrever S10 igual a A1, que vem a ser 1, não vou escrever então, hein? Vezes a razão meio elevado a n, que nesse caso é 10, menos A1, que vale 1, dividido pela razão, que de novo é meio menos 1. Isso aqui então será 1 sobre 1024 menos 1 dividido por meio menos 1, que é menos meio. Temos então menos 1023 sobre 1024 dividido por menos meio, que é igual a 1023 sobre 1024 vezes 2 sobre 1. E repare que eu já cancelei os sinais, o que dá 2046 sobre 1024. Efetuando essa divisão, obtemos aproximadamente 1,99805. Façamos agora a soma dos primeiros 18 termos. Isso dará 1 vezes meio elevado a 18 menos 1, dividido por meio menos 1. Usando então uma calculadora, obtemos aqui aproximadamente 1,99999. Repare então que, à medida que incluímos mais termos no somatório, chegamos a um valor cada vez mais próximo de 2. Isso nos faz crer que, à medida que n cresce, o que representamos como n tendendo a infinito, temos o somatório de n se aproximando de 2. Concluindo essa nossa aula, façamos esse exercício aplicado de PG. Nesse exercício é dito que uma empresa aérea transportou, no seu primeiro ano de funcionamento, 200.000 passageiros e que, desde então, a cada ano, o número de passageiros é 12% maior do que aquele que foi observado no ano anterior. Repare, então, que temos aqui claramente uma progressão geométrica. E o que pede o item 1 do exercício é que escrevamos o termo geral dessa progressão. Vejamos, então, como isso é feito. Observe que A1, que é o primeiro termo da progressão, é o número de passageiros transportados no primeiro ano, que em milhares é igual a 200. Repare, então, que aqui estamos representando os valores em milhares. Além disso, o enunciado nos diz que, num ano I, a quantidade de passageiros transportada é a quantidade observada no ano anterior mais 12%,
ou seja, mais 12 sobre 100 vezes a quantidade transportada no ano anterior. E isso aqui é, colocando em evidência o termo A de I menos 1, igual a de I menos 1 vezes 1,12. Desta maneira, se quisermos escrever a razão da sequência, que é dada por um termo da sequência dividido pelo termo anterior, então basta fazermos a de I menos 1 vezes 1,12 dividido por a de I menos 1, que é igual naturalmente a 1,12. Sendo assim, lembrando que podemos escrever o termo geral AI como sendo A1 vezes R elevado a I menos 1, temos AI igual a 200, lembre-se que estamos trabalhando com milhares, vezes 1,12 elevado a I menos 1. Essa, portanto, é a resposta do item 1. No item 2, pergunta-se quantos passageiros serão transportados pela empresa no 20º ano de funcionamento. Isso significa que precisamos calcular A20, e A20 será igual a 200 vezes 1,12 elevado a 20 menos 1, que é igual a 200 vezes 1,12 elevado a 19. Efetuando essa conta, obtemos aproximadamente 1722,55, o que significa que a empresa transportará 1.722.550 passageiros. Lembre-se de que esse valor é dado em milhares. Agora, então, passando ao terceiro item, precisamos calcular quantos passageiros a empresa transportará nos primeiros 20 anos. Isso significa que precisamos somar todos os passageiros transportados nesses 20 anos, ou seja, queremos calcular S de 20. Observando então a fórmula do somatório dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, podemos escrever S20 como sendo A1, que nesse caso é 200, vezes a razão, que é 1,12 elevado a n, que é 20, menos A1, que é 200, dividido pela razão, que é 1,12 menos 1. Assim, temos 200 vezes 1,12 elevado a 20 menos 200, então o numerador dará 1729,26, 1729,26 dividido por 0,12, e isso é igual a aproximadamente 14.410,5 mil passageiros, ou seja, 14.410.000 passageiros.